L'État, c'est moi. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A França é um dos países mais famosos do mundo. Entre comer um croissant às margens do rio Sena ou subir a Torre Eiffel, praticamente todos já ouviram falar de Paris, seja por bem ou por mal. Mas será que essa fama garante um bom desenvolvimento econômico? Para entender como funciona a economia francesa, temos de entender como ela chegou onde se encontra atualmente. O que conhecemos hoje como França possui registros arqueológicos muito antigos, datando da antiga era glacial, mas foi por volta do V século a.C. que a civilização começou a florescer na área, através da mescla de gregos e principalmente celtas, que formaram na Gália. Se tiver mais idade, deve se lembrar desse termo dos quadrinhos franceses de Astérix e Obélix. Os gauleses começaram a ter muitos conflitos com os romanos a partir do IV século a.C., perdendo muitos territórios por volta do ano 125 a.C. e sendo completamente dominados por Júlio César em 52 a.C. A partir daí, a França se tornou parte do Império Romano. Já tem vídeo aqui no canal falando da economia de Roma. Mas, com a queda do Império Romano, o sistema feudal se estabeleceu, até que Clovis I, um conquistador germânico, unificou a região, dando o nome de Frância, que significa Terra dos Francos. Ainda durante a Idade Média, o poder centralizado nas mãos do rei se consolidou. Porém, nem mesmo o rei poderia impedir as inovações do livre mercado. Com o comércio sendo restabelecido com a perda do poder dos senhores feudais, a circulação de mercadorias estava começando a trazer prosperidade ao miserável povo francês. E junto com as mercadorias vinham as ideias. Durante o período renascentista, do século XV ao XVIII, muitas vezes lembrados pelas diversas guerras entre a França com a Inglaterra ou a Itália, houve uma considerável melhora na qualidade de vida dos franceses, pois agora eles podiam comercializar entre cidades sem precisar da aprovação do senhor feudal. De fato, a França se tornou o reino mais populoso de toda a Europa, tanto que o francês se tornou a língua mais culta. Muitos nobres aprendiam francês e até em escolas aqui no Brasil era muito mais comum o ensino de francês do que inglês. Nesse período chamado de absolutismo, todo o poder estava tão concentrado nas mãos do rei, de forma que o próprio se via como o escolhido de Deus e que seu poder era um direito natural a ele concedido. Tanto que o rei Luís XIV disse as famosas palavras «L'État, c'est moi», ou «O Estado sou eu». E, de fato, ele tinha razão. A sua vontade era a lei, e não havia ninguém para contestar seu poder. Infelizmente, o mesmo ainda acontece atualmente em diversos estados ditatoriais ao redor do mundo, apesar da maioria deles não explicitar tão descaradamente seu status de soberano sobre o povo, preferindo mentir dizendo que representam a vontade popular ou qualquer outra baboseira similar. Mas é claro que trocar vários pequenos ditadores por um grande ditador supremo nunca foi solução para nada. Então logo, a França se viu em crise econômica, causada principalmente pelo gasto militar para financiar as guerras com a Inglaterra. Só que a nobreza francesa nunca passou nem um dia sequer de fome, contando com banquetes quase todos os dias e festanças o tempo inteiro. E como bancar todo esse gasto estatal? Naquela época, não era possível imprimir dinheiro sem ter ouro nos cofres. Além do número de entidades que tinham dinheiro suficiente para emprestar para estados ser muito restrito. A única saída possível era taxar a população. A quantidade de impostos pagos era absurda. Além dos camponeses terem de entregar grande parte de sua produção, ainda havia o sistema de impostos pagos em forma de trabalhos forçados. Some-se a isso uma queda na produção de trigo por questões climáticas e logo a comida se tornou muito mais cara e os camponeses que antes viviam na miséria agora morriam de fome. Logo, a situação ficou insustentável, causando a famosa Revolução Francesa. Aqui não temos tempo para discutir todos os detalhes dessa revolução. Vamos apenas resumir dizendo que os franceses trocaram um rei absolutista por um imperador ditatorial, chamado Napoleão Bonaparte. Se quiser saber mais informações sobre a Revolução Francesa, dê uma olhada no vídeo sobre o tema no canal L de Liberdade. O link está na descrição. Napoleão era um gênio militar e um conquistador.
Seu sistema militar se assemelhava muito mais a um livre mercado, onde quem se saísse melhor era promovido, ao invés do sistema feudal, onde a sua nobreza definia seu cargo no exército. Graças a essa inovação, ele conseguiu dominar grande parte da Europa. De certa forma, podemos dizer que a animosidade que muitos países europeus têm contra a França vem desde esse período napoleônico, tendo sido a raiz da Primeira Guerra Mundial e, consequentemente, da Segunda também. Após a Segunda Guerra, a França precisava se reerguer e, depois de largar o socialismo, nos anos 70, voltando para uma agenda mais liberal, a França conseguiu se estabelecer como uma das grandes economias desenvolvidas do mundo. Porém, nem tudo são flores. Uma coisa ficou bem clara durante a Revolução Francesa. Quando o povo francês se revolta, as cabeças vão rolar. Então, logo o socialismo voltou ao poder, e desde então, a França foi marcada por diversos governos populistas que criaram uma das piores coisas que qualquer governo pode fazer, uma CLT. Veja bem, as leis trabalhistas francesas nem se comparam com a trobozonga que é a CLT brasileira. Importada diretamente da Itália fascista, nossa CLT garante o desemprego de milhões de brasileiros, mas, ainda assim, as leis trabalhistas francesas também contêm seus absurdos. Por exemplo, digamos que você seja dono de uma empresa multinacional e deseja abrir uma filial na França. Você aluga um local, compra equipamentos e contrata funcionários. Mas, digamos que a filial francesa não está dando tanto retorno como esperado, ou até mesmo prejuízo. Para poder demitir seus funcionários, a empresa precisa comprovar que está passando por má situação financeira global, não somente na França. Ou pelo menos era assim, até a reforma trabalhista em 2017, que deu mais liberdade para os empregados e empregadores para negociarem o contrato de trabalho. Graças a isso, a taxa de desemprego na França caiu de aproximadamente 10% para 8%. Pode parecer baixa em comparação à taxa de desemprego brasileira, mas ainda é o dobro de países menos burocráticos, como a Alemanha. Isso se deve, em parte, também por causa do assistencialismo francês. Para que se dar o trabalho de arrumar um emprego quando o Estado já ajuda, dando auxílios e bolsas a praticamente qualquer um, principalmente quando as empresas são altamente rigorosas para contratar, já que um funcionário ruim representa uma alta despesa por causa da abusiva lei trabalhista francesa. Aqui já vemos a diferença da França para os países nórdicos. Enquanto que ambos têm uma alta carga tributária, os países nórdicos tendem a incentivar o empreendedorismo por desburocratizar a formação de empresas. Os empresários franceses se veem de frente a uma muralha chamada leis trabalhistas. Por isso, é muito mais fácil viver apenas do assistencialismo governamental. E a situação apenas se agrava com o imenso número de imigrantes que são recebidos pela França todos os anos. Apesar de ser um país com leis trabalhistas fortes, em comparação a outros países da Europa, quando comparamos com a situação das ex-colônias francesas, de onde a maioria dos imigrantes vem, a França ainda é muito mais liberal. Muitos desses países, principalmente na África, não permitem nem que as pessoas plantem para comer sem a permissão do Partido Comunista que está no poder há décadas. E é claro que muitos desses recém-chegados acabam requerendo parte do assistencialismo francês. O problema é que, para pagar todo esse alto gasto estatal, é necessária uma grande extorsão da população por parte do Estado através de impostos. Por causa disso, o presidente, que em 2012 era do Partido Socialista Francês, instituiu um novo imposto, o Imposto sobre Grandes Fortunas. Claro que esse imposto foi um grande fracasso, mas pelo menos nos proporcionou grandes risadas ao vermos milionários e bilionários fugindo da França em direção à ex-União Soviética em busca de mais liberalismo econômico. Infelizmente, o povo francês parece não ter aprendido a lição, pois em seguida elegeram um antigo ministro da Economia do presidente socialista. Talvez você tenha ouvido falar dele, um tal de Emmanuel Macron, que alguns ainda dizem não ser socialista. Atualmente, a França está encurralada. O povo francês sabe muito bem que a falta de liberdade econômica está dificultando o empreendedorismo. Porém, não estão dispostos a abrir mão de seus direitos trabalhistas, como de trabalhar apenas 35 horas por semana, por exemplo. Por outro lado, querem um Estado cada vez mais assistencialista, que no final só vai retirar mais dinheiro da iniciativa privada.
Mas então, por que a França não quebra ou deixa de ser um país desenvolvido? 2 fatores são preponderantes. Primeiro, o branding do país. Colocar Made in France em uma bolsa qualquer já faz com que ela seja vista como algo muito mais valioso. De fato, empresas no ramo da moda na França pegam centavos de dólares em couro e transformam em milhares de dólares com muita facilidade. O mesmo acontece para carros, maquiagens e perfumes, produtos de alto valor agregado no geral. Em segundo lugar, vem o turismo. Visitar Paris é o sonho de muitas pessoas ao redor do mundo. Se você for até lá, verá uma infinidade de turistas, principalmente chineses. O turismo é uma das maiores exportações francesas. Sei que isso pode parecer estranho, mas pense no sentido de para onde flui o dinheiro. Todos os anos, milhões de pessoas compram da França a experiência de visitar o país, fazendo com que mais dinheiro entre na economia francesa. Porém, isso é uma faca de 2 gumes. Em períodos onde a economia do mundo todo, de uma forma geral, vai bem, mais pessoas podem visitar a França e mais pessoas podem pagar os altos preços dos produtos franceses. Porém, quando a economia global vai mal, a primeira coisa que as pessoas cortam são as viagens de turismo e aquelas bolsas de milhares de dólares. E em momentos como o da crise de 2020, em que governos utilizaram todos os meios possíveis para aumentar seus poderes sobre a população, o turismo foi praticamente extinto do país. Por causa disso, o PIB francês caiu mais de 10% em 2020. A lição aqui é bem óbvia. Revolução violenta não gera mais liberdade e direitos trabalhistas apenas atrasam o crescimento de uma nação. De fato, atualmente a economia da França é, em termos bem franceses, pathétique. Obrigada por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Liberoad, revisado por Paulo Almeida e narrado por Baby Yoda. Se você quiser contribuir para a causa da liberdade, clique no like e compartilhe o vídeo em sua rede social. Considere também se inscrever em nosso canal e também no L de Liberdade e clicar no ícone de campainha. Até a próxima!